Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, vamos voltar a falar sobre a revitalização do Cais Mauá. Isso porque no final da semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma audiência pública em que mais especificamente foi apresentado o estudo, o relatório de impacto ambiental do projeto. Os prós e os contras sobre esse processo de revitalização em discussão a partir de agora aqui no Porto Alegre em Debate. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: João Volino Correia, que é o representante do Cais Mauá de Todos, do coletivo Cais Mauá de Todos. Também o secretário municipal de urbanismo, Walter Nagelstein, a vereadora Fernanda Melchiona e também o vereador Ayrton Ferronato. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começamos aqui o nosso debate pelo João Volino Correia, representando o coletivo Cais Mauá de Todos. João, pergunto, assim, a partir da audiência pública do final de semana passada, o que mais pesa para vocês nesse processo de revitalização? O que mais, digamos, incomoda vocês? E vocês são contra ou a favor da revitalização do Cais Mauá? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, um cumprimento ao secretário, aos vereadores. A questão toda é muito bem colocada, porque nós temos uma situação que é uma situação que tem causado confusão na população. O Cais Mauá de Todos quer sim a revitalização do Cais Mauá. Então é bom que fique claro que nós não temos nenhuma objeção a um processo de revitalização desses armazéns, que é um espaço identitário da cidade e que, inclusive, faz falta não só a integração da cidade com o cais, mas principalmente o uso e exploração daquele espaço como um espaço público, um espaço importante para a sociedade e para a própria economia do centro histórico da cidade. Então, é bom deixar bem colocado isso. Com relação à questão da audiência pública, eu acho que ela demonstrou muito bem, e lá, se fosse tirar uma temperatura pela quantidade de defensores do projeto e opositores ao projeto, nós vimos que a sociedade, que a população, está muito mais querendo questionar esse projeto e por isso se opõe no sentido de querer mais informações, de querer participar realmente do processo de discussão de um projeto tão importante, coisa que, no nosso entender, não houve. Não houve desde o início, quer dizer, desde 2009, desde que foi aprovado o plano de lei complementar, enfim, todas as questões envolvendo o processo desde o início, para nós, não foram satisfatórias do ponto de vista da participação popular. O outro aspecto é o aspecto que diz respeito à transparência do processo. Quer dizer, nós estamos com uma série de processos do Ministério Público, da Defensoria Pública, processos, inclusive, que já foram ao STF, e que eles demonstram bastante as situações complicadas que aconteceram desde o processo de licitação até os contratos, a sucessiva mudança de razão social da empresa que foi a vencedora, as não apresentações de garantias financeiras. E, então, ao par desse processo da falta de transparência, nós queremos e exigimos, porque é um processo importante para a democracia, que tudo seja feito na base da legalidade plena. Então, acho que esses três aspectos são fundamentais e é por isso que a população está discutindo isso. E só para um pouco apresentar o que eu represento aqui, não como pessoa, mas como uma representação da população, eu sou um sujeito que trabalho, que tenho família, eu sou um sujeito que paga imposto, eu sou um sujeito, inclusive, que tem uma participação ativa no bairro em que eu moro, eu sou presidente da Associação dos Moradores Auxiliadora, conquistamos importantes melhorias, pensando na qualidade de vida do bairro. E eu não sou um desocupado, eu não sou um sujeito, como gostam de colocar, como um aspecto geral desses coletivos, desses movimentos sociais, pessoas que não têm nada para fazer e que estão desinformadas ou que estão fazendo palhaçada com o processo. Eu acho importante deixar isso claro, porque também existe, da parte dos favoráveis ao projeto, essa estigmatização, que aqui é importante deixar bem claro. Nós não estamos aqui por brincadeira. Esse assunto é um assunto muito sério e é tão sério que está reunindo aqui essa presença importante para debater. Ok. Secretário Walter Nagelstein, seja também muito bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate, secretário de Urbanismo. Como o João coloca aqui nessa primeira participação, perguntou ao senhor, até passando essa pergunta, faltou diálogo nesse processo? Olha, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui na TV Câmara para discutir um tema que, para mim, é uma das razões do meu trabalho parlamentar. Quero lembrar que eu estou secretário, mas sou com muito orgulho vereador. E muito agradecido pelo mandato que recebi das pessoas. Esse processo foi por demais discutido.
E sempre aqueles que são derrotados não aceitam a derrota, faz parte do processo democrático e sempre voltam ao embate ou ao combate. Esse processo foi votado na Câmara de Vereadores. Esse processo tramitou nas comissões da Câmara de Vereadores. O vereador Ferronato, que está aqui, foi junto comigo, nós fomos da Frente Parlamentar pró-revitalização do cais. Vereador do PSB, vereador sabidamente de esquerda, eu sou um político de centro. E, portanto, à exceção da extrema esquerda, que nunca está satisfeita e que sempre contesta algumas questões que ideologicamente eles têm o direito de se posicionar dessa forma, à exceção da extrema esquerda, todos os outros setores, esse processo foi extremamente debatido. Com a extrema esquerda não é possível debater, porque a extrema esquerda não aceita nenhum tipo de debate. Portanto, aqui na Câmara foi por demais debatido. Nós votamos em 2009 o regime urbano. Agora nós não vamos mais discutir isso, porque sequer está em discussão. Né? Tem um regime urbanístico do Cais Mauá, houve um processo de licitação que já está atrasado, um atraso de mais de 5 anos, e são tão deletérias essas questões que o João Volino traz e tenta dizer que ele é informado e que é militante, que eu quero lembrar o Pontal do Estaleiro, para que nós façamos uma reflexão como porto-alegrenses de como a gente se equivoca e como a gente é mal liderado muitas vezes. Pontal do Estaleiro era um empreendimento misto ali próximo do Barra Shopping, passando o Museu Iberê Camargo. Houve uma pressão tão grande, tão forte desses movimentos, que lá no Grêmio Náutico União eram sempre as mesmas 600 pessoas, ruidosas, 600 pessoas que subiram em árvores no ano passado e não queriam permitir aqui a duplicação da Avenida Beira-Rio, que hoje está maravilhosa. As obras na volta do Parque Marinha do Brasil, que hoje está maravilhoso. Basta a gente ir ali para ver food trucks parados, para ver gurizada, para ver a pista de skate, para ver o parque retomado pela cidade. Pois bem, eles não permitiram a revitalização do Pontal do Estaleiro. E o que aconteceu? Se perdeu a possibilidade naquele plebiscito de um regime misto. E o regime misto, para qualquer urbanista, eu sou advogado, mas graças a Deus, pude andar por aí, tenho uma visão de mundo que eu acho engraçado, que as pessoas vão para fora do Brasil e acham maravilhoso, mas aqui em Porto Alegre não querem. Pontal do Estaleiro não aprovaram o regime misto. Bom, até hoje a obra não está ali, nós temos um mato ali, e saiu no regime unicamente comercial, que é muito pior para a cidade, porque não tem contrapartidas. Várias contrapartidas que, se fosse no regime misto, nós teríamos. Então, aqui no Cais do Porto, nós vamos para a parte agora da análise urbanística, e ficará a cargo da minha secretaria, da Secretaria do Urbanismo. Nós não nos afastaremos 1 centímetro da legalidade do processo e de todas as exigências que a lei determina que o empreendedor tenha que cumprir. Faremos isso em consonância com o EPAC, em consonância com a Secretaria do Meio Ambiente, mas o processo vai andar porque há um direito posto, um direito estabelecido por este Legislativo Municipal, quando votou o regime urbano do Cais Mauá, que definiu quais são os usos, a destinação e quais equipamentos que vão ser instalados ali naquele local. Ok. Para deixar claro também, a gente convidou a representantes aí da empresa Cais Mauá do Brasil, mas não enviou representante aqui para participar do nosso debate. Vereadora Fernanda Melchiona, também seja muito bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. A senhora que também participou lá da audiência pública no final de semana passada, na sexta-feira. Que avaliação se deu para fazer naquele momento e o que, nesse processo de discussão, que ainda pode ser feito? O secretário falou que, enfim, houve o diálogo. Na opinião da senhora, o que ficou, o que ainda precisa ser discutido? Olha, Laíton, primeiro eu queria cumprimentar a todos e dizer que, na verdade, houve muito diálogo com a empresa, porque diálogo com a cidade, infelizmente, não houve. Eu estou no meu segundo mandato, acompanhei o processo em 2009, quando se votou o regime urbanístico, se vota os índices de construção, né? Evidentemente o regime urbanístico não é o projeto pronto, é o que poderá ser feito a partir de uma alteração da legislação, porque ressalva que a área do cais é uma área de orla e que deve ser protegida pelo nosso plano diretor, ela só pode servir para atividade de esporte, cultura e lazer. Se fez um projeto para rasgar isso e permitir a construção de espigões, estacionamento. Naquela ocasião teve apenas um espaço de audiência pública em que a ampla maioria foi contra, mas obviamente o governo ignorou, né? Fez audiência pública pela força da lei, porque para mexer em regime urbanístico é necessário fazer uma audiência pública, e seguiu, né, a votação do projeto do cais, a toque de caixa. Nós tivemos 5 votos contrários, mas eu queria pegar um artigo da lei que fala que esses índices que foram aprovados, que de fato permitem a construção de espigão pela letra fria da lei, eles poderiam vigorar até 31 de dezembro de 2012.
e que já passou. Nós estamos em 2015, né? Esse prazo já passou, é a própria legislação que foi aprovada com o nosso o voto contrário aqui na Câmara de Vereadores e que, na verdade, tem a ver com uma concepção. E eu quero debater essa concepção. Todos querem revitalizar o cais e todos querem melhorar as nossas praças, parques, todos os movimentos sociais que compõem o grupo que, com muita força e firmeza, critica esse projeto que está sendo apresentado para a privatização do Cais Mauá. Mas se quer revitalizar preservando, primeiro, o controle público. Se quer revitalizar, evitando construir na área central espigões que percam a identidade histórica. Se quer preservar, garantindo a aproximação das pessoas com o rio. No processo de licitação, no projeto que foi feito lá pelo Espanhol em 2011, né? Foi o projeto, tinha uma única coisa que me chamou a atenção e que os próprios movimentos à época apontaram que era bom, que era o rebaixamento da Avenida Mauá, a ampliação da Praça Brigadeiro Sampaio e a aproximação das pessoas com o rio. Pois a empresa que ganhou a licitação com esse projeto disse que não vai fazer isso porque é muito custo para a obra. Então, bom, tu veja, eles não se comprometem sequer com o processo de licitação que participaram, que já tinha muitos problemas, porque eu acho que espigão, shopping center, uma lógica de entupir o centro de carro é um atraso completo. Nós estamos vendo as grandes cidades do mundo restringindo a circulação de carros no centro histórico das suas cidades para garantir mais espaço para os pedestres, para o transporte de ônibus e, ao mesmo tempo, para a circulação de pessoas, ou seja, políticas públicas que visem a restrição, né, do uso dos carros e a estimulação de outros veículos, mas tipo bicicleta, transporte coletivo, os próprios pedestres, mas com uma forma de revitalizar o centro histórico. Isso tem acontecido em várias partes do mundo. Mas não, o projeto da prefeitura é um projeto que coloca mais 5.000 carros em circulação na Mauá. Coloca um shopping center, né? Coloca espigões, coloca, né, uma lógica de ausência de controle social e de ausência de participação nesse processo. Eu concluo que entre 2010 e 2015 não teve uma audiência sequer para discutir, né, a questão do cais, para discutir o projeto com tantas mobilizações que ocorreram. O Cais Mauá, por exemplo, de todos, tem feito mobilizações há mais de ano e meio e a prefeitura nunca abriu um canal de discussão. Ao contrário, a empresa, inclusive a Cais Mauá do Brasil, que depois eu quero discutir essa questão da ausência de liquidez, das irregularidades que o movimento tem apontado, mas só para dar 3 exemplos que aconteceram ali. O projeto de lei votado na Câmara garantia a realização da Feira do Livro nos espaços dos armazéns. Foi inclusive uma emenda minha a pedido da Câmara Rio Grandense do Livro. 2 anos a empresa proibiu. O cais é um espaço público, né? Teoricamente, teria uma concessão, que a gente sabe que no Brasil acaba virando sobre controle privado. Eles proibiram a circulação de artistas, a realização de eventos públicos. Isso é privatização de espaço público, gente, é um absurdo completo. Terceiro, chegaram a mandar ofício, para finalizar, chegaram a mandar ofício para o Cisne Branco, dizendo que eles não poderiam circular no nosso Rio Guaíba. Então querem privatizar até o rio. Essa pauta veio para a Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo completo, infelizmente, coaduna com a lógica que a Prefeitura de Porto Alegre quer impor à cidade, que é a privatização dos espaços públicos e os espaços de convivência mediada por relações de consumo. Ok. Vereador Ayrton Ferronato, também seja muito bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Diante do que já foi colocado nessa primeira rodada aqui de discussão, esse projeto, na sua avaliação, ele descaracteriza a cidade? Ele em vez de aproximar as pessoas, ele afasta as pessoas do cais? Como é que o senhor avalia nessa primeira? Respondendo a essa tua questão, primeiramente um abraço a todos e da satisfação de estar aqui contigo, meu caro Cláudio, com a nossa querida vereadora Fernanda, o secretário de vereador Walter, o João Volino. E o debate é interessante, isto é extremamente positivo. E eu começo com o fim da posição da vereadora Fernanda. O cisne branco é patrimônio da cidade de Porto Alegre. Não o cisne em si, mas o Guaíba enquanto espaço de poder se andar ali e termos um espaço público da cidade de Porto Alegre. Por outro lado, lá em 89 eu já era vereador de Porto Alegre, 89. E desde lá, em 90, 89, 90, eu tive a oportunidade de participar de diversos encontros e reuniões onde inclusive maquetes se tinha da revitalização do Cais Mauá. Então esse assunto vem de longe, a cidade de Porto Alegre quer, como todos nós, é uma questão apenas de discussão de alguns pontos.
E eu fui relator geral do Cais Mauá e do Centro Histórico lá na discussão do plano e depois participamos na nossa frente parlamentar. E lá as manifestações que se tinha contrária à revitalização do cais eram mínimas. E aquilo que se dizia ali, a grande discussão que tinha era, mas por que não manter um porto? Porto Alegre tem o seu porto, que é o Porto Cais Navegantes. Muito bem. Eu vejo Porto Alegre, enxergo a nossa cidade com uma formatação belíssima, inclusive de estrutura geográfica, assim podemos dizer. E nós temos no entorno, na chegada de Porto Alegre, podemos começar antes, mas vamos deixar lá no nosso aeroporto. Nós temos um aeroporto dentro da cidade de Porto Alegre. Nós temos ali Arena do Grêmio, as pontes belíssimas, estão saindo outra, ou vai sair mais uma, já temos duas. Nós temos o Cais Navegantes, o Cais Mauá, depois nós temos ali o gasômetro e esse entorno, o Beira-Rio. Então Porto Alegre, numa revitalização, num embelezamento aí do Cais Mauá, na área do Cais Mauá, nós ficamos com uma cidade com um entorno, vamos dizer assim, de beleza bastante relevante para todos nós. Portanto, a discussão vem de longe. Eu acho que esses debates, eu compreendo esses debates, em essência minha, como nós estamos aqui hoje debatendo, extremamente positivos. Por quê? Porque desta disputa e desta luta se busca encontrar um entendimento que saia um cais para todos. E eu vejo, como homem de finanças públicas, que é necessário, sinto ter, assim, neste momento atual, empreendimentos para a cidade é extremamente positivo. E claro que esses empreendimentos certamente vão buscar retorno de lucro. Muito bem. Portanto, a discussão que se tem ali é de altura, de shopping ou não, né? Mas eu vejo como um assunto bastante debatido na cidade, aprovado pela Câmara. E que bom que depois de longa caminhada burocrática, se chega nesse ponto, e a nossa expectativa, que é a expectativa do Porto Alegre, é o mais breve possível nós podermos ter os inícios da obra e o cais revitalizado. Ok. João Volino, do ponto de vista do EIA-RIMA mesmo, que foi apresentado, né, mais especificamente ali, o que vocês estão em desacordo ali? Ou se puder traçar alguns dos principais pontos ali, tem essa questão do shopping também, de estacionamento, né, se não me engano. O que mais incomoda vocês, assim, e se vocês, dentro desse processo todo que está sendo discutido, o Cais Mauá hoje ali, ele está parado, né, e acredito que vocês também, parte desse debate se dá em função dessa questão de que, poxa, vamos atrasar mais um pouco ainda em função de mais essa discussão, já temos projetos. Como é que vocês respondem a esses questionamentos? Bom, a questão da audiência pública para a apresentação do EIA-RIMA foi com grande decepção que nós recebemos os estudos, porque os estudos eles deveriam apresentar uma série de questões fundamentais para os impactos, para soluções dos impactos absurdamente agressivos que o projeto causa e vai causar ao Centro Histórico de Porto Alegre. Então, esse aspecto é um aspecto que é fundamental, porque a gente entra na discussão do modelo de projeto. Quer dizer, nós queremos sim a revitalização, mas o modelo de projeto que está posto, e desde o início foi posto, e aí sem realmente cumprir com um rito democrático de ampla participação, e aí eu insisto nisso, secretário, porque nós nos conhecemos há bastante tempo de participações de vários movimentos, então estamos presentes e acompanhamos, e realmente foi insuficiente. Na nossa opinião foi insuficiente. É uma questão de discordância, mas na nossa opinião foi insuficiente. Discordo É frontalmente. um espaço muito importante, é um patrimônio muito importante para todos os gaúchos, para que não seja discutido da maneira como deveria ser. A questão da audiência, ela flagrou uma série de aspectos fundamentais, como o fato, por exemplo, da questão principalmente de respeito
há um impacto na mobilidade urbana, né? Quer dizer, não houve apresentação de estudos, por exemplo, de tráfego, não houve, por exemplo, de incidências de acidentes de trânsito, quer dizer, há uma expectativa de aumento de 25 mil automóveis na Avenida Mauá por dia, em função desses equipamentos que são geradores de fluxo, e as soluções apresentadas, que deveriam ser apresentadas, elas não contemplam de forma nenhuma a expectativa de que se consiga, no mínimo, minimizar e mitigar esses impactos. Nós tínhamos, como bem disse a vereadora, uma expectativa de rebaixamento ali na João Goulart que não foi obedecida porque o empreendedor ele agora quer reduzir os custos, quer dizer, ele ganha uma concessão de 25 anos, mais de 25 anos. Não, desculpa. Preciso ser honesto no debate. Não foi examinado ainda. Preciso ser honesto no debate. Vocês estão há 5 anos. Gente. Bom, é importante deixar claro o seguinte. Na medida em que os argumentos não conseguem ser desqualificados, o secretário, o vereador, tem o hábito de sempre desqualificar É preciso ser honesto no debate. o seu interlocutor. Já disse que mal liderados antes, diz agora de honestidade, querendo induzir uma ideia de que eu estou sendo desonesto no que eu estou dizendo. E me desculpe, vereador, eu acho que eu estou com a palavra, eu estou com a palavra, acho que tem que ter respeito. Só concluir aqui, para o João Volino concluir. Então, assim, vamos nos respeitar, porque eu acho que essa é a intenção. Então, na nossa opinião, é justamente esse aspecto que é o aspecto que está colocado. Houve uma licitação absolutamente fraudulenta, houve um processo em que há uma imposição de um projeto de revitalização que não atende às expectativas da cidade. E quando eu falo fraudulento, eu digo o seguinte, a questão é que existem muitas irregularidades que precisam ser investigadas, precisam ser levadas a cabo, como eu disse antes. Então, esse processo é um processo que, na nossa opinião, precisa discutir o modelo de cidade, o modelo de revitalização do centro histórico, o modelo de integração da cidade com locais. Esse projeto não propõe os obstáculos relacionados ao projeto, os impactos relacionados a toda a questão de mobilidade urbana, o impacto ambiental, o impacto paisagístico, ele precisa ser discutido porque o modelo de projeto com shoppings que concorrem com o vetor estratégico do plano diretor, que é a valorização do comércio de porte ruim, então vai ter um aspecto econômico ali, ele precisa ser amplamente discutido e, na nossa opinião, não foi. Ok. Secretário Walter Nagost, eu acho que uma questão também bem específica que está se tratando aqui, eu acho que vai ter essa questão do impacto ali da mobilidade urbana. Como é que o senhor responde a isso também, secretário, por parte desse projeto? Vamos deixar claro algumas coisas aqui para que a gente não use de sofismas. Em primeiro lugar, a gente tem que assumir quando é contra. Vocês são contra. Não são a favor da revitalização do cais, são contra. O João Volino é contra. O movimento que ele lidera, que se chama Cais para Todos, é uma metáfora, é qualquer coisa, mas não é Cais para Todos, é Cais para o grupo que ele participa, em torno de 600 pessoas, que foi contra a Copa, que era uma parte desse grupo mais violenta, vamos dizer assim, era os Black Blocs. Eu estou dizendo isso porque sei, porque vi, porque acompanhei, que invadiu aqui a Câmara de Vereadores, é o mesmo grupo que transmitia a rádio daqui de dentro da Câmara de Vereadores, é o mesmo grupo que tem uma ação bastante violenta, não é o caso dele, ele é um cara educado, civilizado, mas algumas pessoas têm uma ação bastante violenta e se opõem a tudo na cidade, a tudo que se faça, desde que não vá ao encontro das ideias deles. Então, de novo, deixando isso bem claro, do ponto de vista arquitetônico, o projeto não foi examinado porque agora que vai para essa etapa. Então, começar a falar essas coisas é vender a desinformação, como se faz sempre. O projeto vai ser observado e a questão do impacto dos veículos e da mobilidade... Pode haver ajuste nesse processo? Claro, do ponto de vista arquitetônico. Né? Mas a primeira coisa, a linha central do projeto, a espinha dorsal do projeto foi votada aqui na Câmara. E vou dizer, o Ferronato se lembra, durante 9 meses a bancada do PSOL não deixou votar aqui na Câmara de Vereadores no plenário. Nós conseguimos votar só no final do ano de 2009, porque na reunião de mesa e líderes, eles nunca davam um acordo para esse projeto ser votado. Então, se quer se dizer que não tinha discussão aqui na Câmara de Vereadores, porque eles não permitiam. Nós conseguimos votar o regime urbanístico no final. E a expressão da cidade, a manifestação da cidade através da democracia representativa, que são os vereadores, foi ouvida. Houve audiência pública também ou não houve audiência pública? Houve uma audiência pública. Sim, que é obrigado. Mas houve audiência pública. Quantas audiências públicas tem que ter? Até que se aceite a posição dele, senão não vale a audiência pública. Então, é uma postura... eu fico muito chateado, porque o fanatismo é o seguinte... infelizmente, ante todas as evidências do mundo, aquele que é fanático prefere acreditar naquilo que ele vê, da forma que ele vê. Eu acabei de ir
numa missão técnica no projeto de revitalização do 4º Distrito a Barcelona, na Espanha. Sim. Cidade moderna, a orla tem equipamentos comerciais, aqui não pode ter. O Rio de Janeiro, porque não tem esses movimentos que são contra tudo, contra todos, já começou o processo de revitalização da área portuária. E lá tem área comercial. São Francisco, na Califórnia, que é uma cidade sabidamente progressista, no Vale do Silício, o processo de revitalização do porto é com área comercial. Okay. Aqui não pode ter área comercial. Quer dizer, nós cada vez mais caminhamos para trás em Porto Alegre. Estamos deixando de perder, estamos deixando de ganhar, estamos perdendo oportunidade, estamos afugentando, estamos transformando Porto Alegre numa Cuba, numa Coreia do Norte, num lugar inóspito para qualquer tipo de investimento. Aqui não se aceita o investimento. E isso é muito triste, porque nós estamos deixando de qualificar com essa visão, e felizmente essa visão é minoritária, para concluir, estamos deixando de qualificar o centro da cidade. Qual é o maior impacto do que o cais está podre e caindo aos pedaços hoje? Não existe maior impacto do que esse. Então, do ponto de vista técnico, examinadas todas as questões da mobilidade, a questão da arquitetura, que vai ser examinada ainda, das contrapartidas, que vão ser das exigências que estão no plano diretor, inclusive do rebaixo e da criação daquele parque que fomos nós que criamos. Porque, volto a dizer, o pessoal não queria votar, votou contra. Quem criou o parque ali na Praça Brigadeiro Sampaio fomos nós. E esse parque vai haver. A passarela ligando o camelódromo para beneficiar pequenos comerciantes, vai haver. A ligação subterrânea com o mercado público, vai haver. E a abertura do muro, só para concluir, em vários pontos para que haja mais diálogo com as pessoas, também vai haver. Ok. Obrigado, vereador. A gente vai fazer um breve intervalo para resguardar o tempo aqui também dos vereadores para tratar sobre essa questão. Estamos tentando aqui deixar o tempo mais ou menos igual assim para todos os debatedores, o tempo resguardado também para a resposta aqui, também para o vereador aqui, tempo dos nossos debatedores. Nós estamos falando sobre a revitalização do Cais Mauá. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate, abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado. No itinerário para a Zona Sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital. Estamos de volta com o Porto Alegre Debate. Hoje estamos tratando sobre a revitalização do Cais Mauá, a partir também dessas discussões que vêm ocorrendo nos últimos dias, principalmente do ponto de vista dessa última audiência pública que tivemos para tratar do EIA-RIMA, estudo e relatório de impacto ambiental. No final do bloco anterior, o secretário Walter Nagaston terminou falando sobre esse processo de que daqui a pouco, em torno dessas discussões, Porto Alegre acaba se atrasando nesse processo de, enfim, de qualificação da cidade. A senhora concorda com esse ponto de vista, vereadora?
A opinião da senhora nesse retorno aqui do Eu bloco. primeiro discordo completamente de tudo que o Walter Nagelstein falou, porque a democracia que ele defende é a democracia que as pessoas concordem com ele. Trata de desqualificar os movimentos sociais, trata de desqualificar as intervenções dos arquitetos, urbanistas, ativistas de Cais Mauá, de todos os movimentos que têm criticado esses temas. Trata de tirar da história as conquistas dos movimentos sociais de Porto Alegre que lutaram contra a prefeitura dele, como foi no caso da Praça Júlio Mesquita, que era, segundo o projeto da prefeitura, do governo Fortunati Mello, ia virar um estacionamento. E houve uma mobilização gigante na cidade contra a derrubada das árvores e pela manutenção do parque e da praça. E aí vem um projeto, né, criando e buscando regulamentar aquilo que nós votamos lá no plano diretor e que foi uma conquista dos movimentos que lutaram, sim, contra a privatização da orla, contra a privatização lá no Pontal do Estaleiro, que era uma negociata de 5ª categoria, em que se mudava o regime urbanístico para beneficiar o empreendedor dono da área, e Porto Alegre mostrou, a partir da mobilização e de um plebiscito, que era contra. Ele trata de desqualificar quando a ampla maioria da cidadania se posiciona. 80% da população votou contra o projeto Pontal do Estaleiro, porque não queria a privatização da nossa orla. E é isso que eles têm medo do debate do CAI, João, de que haja um plebiscito e a maior parte da população diga que não aceita espigão na orla, porque se usa o exemplo da orla de Barcelona. Gente, não tem espigão na orla de Barcelona. As construções são do outro lado da rua, com um regime urbanístico que preserve as características da Barceloneta, que é o bairro onde fica a orla da cidade de Barcelona. Se usa o exemplo do Ver o Peso em Belém, o Ver o Peso não tem espigão. Óbvio que tem atividades, restaurante, gastronomia, e que bom que tem atividades de lazer. Nós defendemos atividades de lazer, assim como atividades públicas, numa mescla que preserve a identidade, que garanta a circulação das pessoas, que garanta o uso público desses espaços. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, é o desmonte da característica identitária do Cais. O projeto que foi apresentado lá na sexta-feira coloca a derrubada de vários dos armazéns, coloca sim a construção de espigões, coloca sim a derrubada de 330 árvores, e eles falam, não, mas aí nós vamos replantar. Gente, o mundo está vivendo o inverno mais quente da nossa história, recente pelo menos, no caso do Brasil, justamente fruto do aquecimento global. Tu derruba uma árvore adulta, que demora 30, 40 anos para crescer, são danos irreversíveis que só vão ser reparados daqui a 30, 40 anos quando as próximas nascerem, a não ser que se faça transplante. Então, é uma lógica que é uma lógica atrasada, é uma lógica na contramão da história, é uma lógica, né, do capitalismo desenfreado, como se os nossos recursos fossem infinitos, que despreza o meio ambiente, que despreza a participação popular, que despreza a ideia de ter um centro voltado para as pessoas, que despreza o comércio do centro, porque é óbvio que quando tu concorre com grandes grupos, com conglomerados, tu impacta o comércio local, e nós temos muito comércio local no centro. Então é óbvio que vai ter problemas para os nossos comerciantes no centro histórico, que vai ter mais problema com os nossos pedestres, com 5 mil carros, 5 mil vagas no estacionamento ali na Mauá, que obviamente vai impactar o centro histórico e essa circulação de pessoas no centro da capital. Então, isso que é atrasado, essa concepção que é atrasada, essa concepção desrespeitosa com os movimentos, essa concepção que diz que eu aceito que falem, desde que não falem contra mim. Tanto é que o secretário se levantou da audiência pública e não ficou para ouvir a cidadania, que amplamente era contra o projeto do Cais, mas basta não concordar com a posição dele para dizer que essas opiniões eu desqualifico. Okay. Eu só aceito aquelas que concordam comigo numa lógica de privatizar os espaços públicos da cidade de Porto Alegre. Menos, né? Ok, obrigado, vereador. Vereador Ayrton Ferronato, diante dos argumentos prós e contras desse processo de revitalização. Dizer o seguinte, eu fiquei em toda a audiência pública, viu? Ok. Do início ao fim. Mas tu não estava na mesa, Walter. Quando nós falamos na audiência pública sexta-feira? Do início ao fim, fiquei, vereadora Fernanda. Basta ver, olha aqui, ó. Só para isso. Ainda o jornal da vereadora Fernanda. Coloca aqui a minha foto e está dizendo: secretário Nagel, você representou a prefeitura na mesa. Vice-prefeito Melo ficou na plateia. Está aqui a foto, ó. Não, o secretário saiu da mesa logo depois da fala e depois perguntou pelo secretário, teve intervenções, inclusive da Cátia Suma. Vamos voltar perguntou, cadê o secretário que eu quero perguntar? E ninguém lhe viu o secretário, porque eu fiquei lá até meia-noite. Vamos voltar aqui ao cerne do debate, que é o foco aqui do debate em relação à questão de revitalização. Claro, como, vereador, como tentar, assim, apaziguar esses dois pontos de vista, assim, como fazer isso nesse processo? Para apaziguar. Tentar chegar a um projeto. Nós desenvolvermos esse projeto com alguns ajustes que sejam necessários. Por exemplo, não é um ajuste, é uma constatação que está correta.
não dá para nós compreendermos fazer mais um espaço aí de levar carro para o centro da cidade sem uma bela e adicional estrutura viária. E isso eu confio, acredito e sei que terá no projeto. Por outro lado, quando nós fomos relatores, quando eu fui relator do projeto e da questão da orla e do cais, eu apresentei 3 emendas à época. Vamos ao Rosário, inclusive, na Argentina, ver a revitalização do Porto. Apresentei 3 emendas. A primeira era rebaixamento de toda Mauá, desde a rodoviária até aqui toda. Acontece que os caras começaram a dizer com muita propriedade, isto custaria um balaio. Renato, retira isso. Vai inviabilizar. Retirei. Depois surgiu a próxima emenda, que foi a emenda do rebaixamento aqui na praça. E isto, mais dia, mais menos dia, mais ano, mas não vai precisaria acontecer até para o embelezamento da cidade toda. Eu apresentei outra emenda, que foi a emenda e na época nós discutíamos, e com a presença de todos os vereadores, a questão do nosso centro de compras. O shopping nosso popular, camelódromo, né? O shopping popular. E lá se discutia bastante que num lado entrava muita gente, do outro lado nenhuma. Digo, então vamos fazer o seguinte, na aprovação do CAIS, vamos colocar uma ligação CAIS shopping popular. Com isso nós vamos unir o popular ao mais moderno, e isso vai ser uma coisa interessante. Que bom saber e ver que está se encaminhando isso. Apresentei Apresentei a terceira emenda. A terceira emenda foi o seguinte: criar ali no CAIS um espaço para o jovem, um centro para a juventude em Porto Alegre. Então, 3. A questão assim, então, avanços ocorrem, o CAIS, a revitalização do CAIS, eu repito, sou completamente favorável. Acredito que o que se aprovou foi o possível para a sua sustentabilidade econômica. Nós não podemos e vamos fazer, mas tem que ser assim, e já se sabendo que sustentabilidade não existe, ninguém faria. Portanto, eu vejo como um caminho que está andando bastante bem, e vejo mais, acompanho desde lá, e ainda hoje o movimento é bastante grande. Há uma expectativa no seio da cidade de Porto Alegre pela revitalização do CAIS, até porque o centro histórico de Porto Alegre é de todo o porto-alegrense. E o porto-alegrense está ansiando para que isso venha acontecer. Portanto, são debates positivos que se tem ali. Desses debates, então, busca entendimento, e Porto Alegre ganha muito com o CAIS. Ok. Embeleza a cidade. Perfeito. João Volino, quais os próximos passos aí por parte do coletivo? É que vocês têm essa posição contrária ao atual projeto que está aí. Quais os próximos passos de vocês nesse sentido? Bom, primeiro só respondendo ao secretário, sim, secretário, nós somos contra esse projeto de revitalização. Nós não somos contra a revitalização. Então acho que é importante deixar claro esse aspecto. A situação toda em relação a esses próximos passos dizem respeito a nós sensibilizarmos a população. E aí, quando eu falo a população, eu falo de toda a população, porque essa estigmatização dos movimentos e do grupo que eu participo, que não tem nenhum vínculo partidário, assim como diversos outros movimentos, quer dizer, e não estão necessariamente juntos. Há diversas demandas acontecendo na cidade, os grupos se identificam ou não e fazem, então, uma participação conjunta a respeito de várias demandas, como no caso dos artistas de rua, que estão aderindo ao nosso movimento, porque entendem que é importante a questão chamada direito à cidade. A gente está no cerne dessa questão, tratando de um aspecto, do ponto de vista sociológico, que é fundamental para se pensar, que é o direito à cidade. Quer dizer, não é possível que se pense uma revitalização onde não existe nem a expectativa, do ponto de vista do projeto, de se mitigar todos os impactos que ele causa. Não existe. O projeto demorou 5 anos para apresentar o IARIMA e apresenta, na nossa opinião, um fiasco de estudo. Aquilo nem não é digno de ser levado a sério. Infelizmente, porque nós gostaríamos de ver um estudo levado a sério para o tipo de projeto que está se propondo e para o impacto que ele vai causar à cidade. Então tem essa questão da concepção
de modelo de cidade, de planejamento urbano de fato na cidade, que é uma coisa que, infelizmente, o poder público se omite. Ele está levado pela pauta dos interesses privados. Isso se deu lá no Pontal do Estaleiro, isso se dá em toda a área, na Zona Sul, que está agora sendo invadida, né, por uma série de projetos de impacto agressivos demais do ponto de vista ambiental. Então, acho que o que tem que se colocar aqui é o seguinte: primeiro, nós estamos nesse debate com a sociedade está aderindo com muita sensibilidade, e a prova da audiência pública é bastante reveladora, porque lá não estavam só os movimentos sociais, lá estavam também muitos cidadãos, e todos eles que estavam lá, afora aquele grupinho que veio ensaiado, né, foram uns 15, todos eles estavam lá por livre e espontânea vontade, e querendo fazer a pressão democrática de se discutir sim o projeto. O secretário disse que não há o que discutir no projeto. Bom, é outro ponto que a gente discorda. Eu acho que aqui a discordância é importante de se dizer que ela é fundamental para a democracia. Esse papo de que a grenalização no Rio Grande do Sul é o que trava, é o que atrasa, eu discordo. Porque se não houver esse debate do contraponto, nós vamos ter aí uma questão que diz mais respeito a uma corintianização, uma flamenguização, como se fosse só um time ou só um pensamento que tem que vigorar. Não é isso que pede a democracia, e não é também o que pede para o Estado o dever republicano de cuidar do bem público para o interesse público e não em benefício dos interesses privados, como é o caso, claro, desse projeto, na nossa opinião. Ok. Secretário Walter Nagelstein, os próximos passos aí no âmbito da Prefeitura no acompanhamento desse projeto? Bom, o processo é o seguinte: ele cumpre a primeira etapa, que é essa do EIA-RIMA. Cumprida essa etapa e a audiência pública, ele passa para a análise urbanística. Volto a dizer, não é que não tem que discutir o projeto sequer apresentado foi. Projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico, por óbvio, tem muito que ser discutido, né? E ele vai ser discutido com o corpo técnico da Prefeitura, que é muito qualificado e muito conservador, eu diria, no sentido de respeitar o interesse público. Eu não vi processo até hoje onde tem a responsabilidade da SMAN, que a SMAN não tenha sido extremamente rigorosa. Mas a SMAN é rigorosa, só que o pessoal quer muito mais, né? Quem é que pega o carro hoje, passa aqui pelo Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, gasômetro, e vem aqui à Câmara de Vereadores e acha que não ficou linda essa parte aqui da orla revitalizada, em que inclusive nos devolveu mais ainda o Guaíba, mas eles foram contra, porque tinha algumas árvores que iam ser substituídas e que eram exóticas inclusive, e que o pessoal subiu e não queria deixar, porque na verdade esse é o propósito, de nunca deixar nada. Eu até compreendo agora o que o João Volino disse, que não entendeu muito, porque toda vez que o técnico, o engenheiro contratado lá pela empresa para apresentar o EIA-RIMA ia apresentar, as pessoas não deixavam ele falar. Vaiavam, gritavam e não deixavam, e diziam mentira, com sangue nos olhos. Quando o pessoal falava que ia respeitar o patrimônio histórico, porque os prédios são tombados, tem alguns que não são, mas tu tem que criar áreas abertas para a convivência das pessoas, para a circulação, praças. Aqueles que não são vão sofrer, sim, intervenção. Árvores. Bom, se tem árvores que vão estar lá no EIA-RIMA, algumas delas vão ser transplantadas, outras delas vão ser suprimidas. Mas alguém duvida que vai ter um projeto urbanístico e paisagístico, inclusive, para isso? Qual é a área de cais de porto no mundo que prescinda de pessoas, de povo? Se vai haver atividade comercial, tem que ter gente circulando. Não é elitização, ao contrário. Tem que ter gente. Bom, aqui no Parque Marinha dizia o seguinte: não pode botar carro, mas como é que as pessoas vão vir para o Parque Marinha de helicóptero? Ou tem que ir obrigado a vir porque eles querem, da ditadura essa deles, querem que venha só de ônibus. Basta vir no final de semana ver como é que as famílias chegam no parque, né? Porque esse é o modelo. Se nós precisamos ter mais bicicletas, vamos discutir. Então agora entra na parte do plano arquitetônico. Isso vai para o Conselho do Plano Diretor, que eu, por força de lei, também sou presidente. É o conselho mais antigo da cidade. Existe desde 1939, nós estamos em pleno processo eleitoral. São 8 regiões de planejamento e mais 19 cadeiras de representantes da sociedade civil. Essa é a mediação representativa que se dá lá dentro. Vai passar pelo Conselho do Plano, vai passar pela CAUGE, entra a discussão arquitetônica, e na discussão arquitetônica, entre outras coisas, por exemplo, se contestou esse grupo o notório saber do Jaime Lerner. Okay. Poxa, mas vem cá, será que é contestável o notório saber do Jaime Lerner? Mas nós vamos para o detalhe arquitetônico e urbanístico. O que não vai mais se discutir
porque já foi discutido, é o regime urbanístico que foi aprovado por esta Câmara de Vereadores após 10 meses de discussão. Ok. E isso não vai mais se discutir, isso está posto. Ok. Esse é o regime, isso se chama Plano Diretor do Cais do Porto. É um projeto especial que definiu um plano diretor. A partir daquele plano diretor, a criatividade da criação urbanística, ela é livre. Ok. Vereadora Fernanda? Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, eu estava em outra audiência que o secretário Walter Naugast, porque eu prestei atenção e ouvi atentamente eles falarem, inclusive, quais armazéns vão ser derrubados. Foi apresentado o projeto global. Quer dizer, claro, dos impactos ambientais, não o conjunto, né, das questões e sequer o cumprimento daquela licitação, mas foi apresentado. Os armazéns que vão ser destruídos, foi apresentado as 330 árvores que são impactadas, foi apresentado o estacionamento para 4.700 carros, foi apresentado uma loja, foi apresentado o shopping center, foi apresentado, aliás, não é o João Violino que está desinformado, ao contrário, o movimento é muito informado, quem está mal informado é o secretário. Ao contrário, que devia ler jornal. O Sérgio Vieira, do Cais Mauá do Brasil, disse que o projeto está pronto e que não vai haver rebaixamento porque eles não vão mudar, que a prefeitura tinha aceitado. Bom, ele está mentindo? Bom, foi as falas dele, do responsável pelo consórcio, que a prefeitura aceita que mude um projeto. Estou me impressionando a senhora, vereadora, 2 mandatos, não sabe como é que um projeto tramita dentro da prefeitura. Secretário, ele gosta muito de interromper. Ele é democracia que ele fala e ataca todos os movimentos e detesta ouvir as críticas e a construção. Nós estamos numa TV pública, falar uma coisa que não é verdadeira. Falo. Nós vamos ter mais uma rodada aqui ainda para a gente poder finalizar. Muito verdadeira, tem em todos os jornais, secretário. E, inclusive, lá na audiência pública, mais uma vez também, os representantes da empresa falaram que não iam fazer o rebaixamento, né, da Mauá, ali da João Goulart, permitindo a ampliação da praça e permitindo a aproximação do povo da cidade com o cais. Porque as pessoas não têm que circular no cais, porque vai ter comércio. As pessoas têm que se aproximar de uma das coisas mais bonitas que Porto Alegre tem. E é óbvio que tem que estar mais bonito, mais cuidado, para que as pessoas circulem. Agora, uma lógica que é entregar esse patrimônio sem os estudos, entregando para uma lógica de construção de espigões, né, colocando a lógica do lucro sobre a lógica acima dos interesses coletivos, é o que tem primado nesse debate. Sobre o plano diretor e sobre a empresa, eu queria trazer 2 elementos, porque o Tribunal de Contas do Estado, não é essa vereadora, não é o João Violino, apontou que em 2 momentos a empresa não tinha apresentado liquidez para realizar os investimentos. Uma das empresas participantes do consórcio está respondendo por irregularidades financeiras numa investigação da Polícia Federal, né? Numa investigação da Polícia Federal, acho que em relação ao estado do Tocantins, também foi veiculado pela imprensa. Nós temos esse plano diretor que foi um absurdo, que reviu a área de preservação permanente, que permite espigão na área da orla, que revê uma das coisas que mais importante Porto Alegre tem, que é a preservação do seu espaço do rio para o uso público. Mas este mesmo plano diretor para o cais, ou a mudança do regime urbanístico do cais, colocava que até 31 de dezembro de 2012 valiam esses regimes urbanísticos que nós estávamos falando anteriormente, seja a questão do estacionamento, seja a questão da metragem, seja a questão do shopping center. Então não vigora, não pode mais. 31 de dezembro de 2012 está num artigo da lei, e nós sabemos que é muito importante a participação popular e a mobilização nesses casos para que haja, sim, uma consulta pública e para que os arquitetos, para concluir, Clayton, possam, de fato, apresentar um estudo, engenheiros, ativistas, que foi feito de 77 páginas, né, apontando os problemas do projeto, apontando as irregularidades, apontando os ataques ambientais, os ataques ao patrimônio histórico e cultural, econômico também, no que diz respeito ao centro histórico, e que na audiência pública foram proibidos de falar, desrespeitando o Código Estadual do Meio Ambiente, desrespeitando um dos princípios da audiência pública, que é a possibilidade de um contralaudo ser apresentado pela cidadania. Então, mesmo a audiência pública pode ser questionada. Ok. Vereador Airton Ferronato, papel da Câmara de Vereadores, agora nesse processo também de acompanhamento, né, nessa questão, tem outros processos ainda que estão sendo realizados, vão ser realizados pela Câmara de Vereadores, na tentativa aí também, mais uma vez, né, de estabelecer esse diálogo. Nós, ouvindo as nossas discussões aqui, debate, vou repetir, o Cais Mauá está dentro da ideia da revitalização. Lá em 89 já se discutia isso. Então, discussões... 89. Já era vereador de Porto Alegre. Discussões sempre aconteceram. A Câmara
discutiu longamente em alguns momentos, mas vamos nos últimos 2 momentos. O plano diretor, onde o nosso querido vereador Dib foi o nosso comandante geral. No plano diretor, nós distribuímos em temas e em áreas, por exemplo, Orla, Cais, Centro. Foi uma discussão bastante intensa, nós discutimos aí por mais de ano, né? Por setor, depois adicionado tudo num processo só, mas inicialmente se debateu por setores. Logo depois que se discutiu o plano, chegou para a Câmara o projeto do cais, específico para o cais. Então lá se foram muitos meses de discussão e se aprovou a proposta que temos aí com algumas emendas que já se referiu aqui. O que nós temos agora? Nós, enquanto Câmara, porque enquanto cais, a área de beiradeira é da União, o porto era cedido para o Estado, o regime urbanístico é de competência do município, então virou uma coisa complicada e complexa de a gente discutir. Mas discutimos, chegamos onde está. A Câmara agora cabe um papel de fiscalizadora, porque eu acredito que dificilmente algum outro projeto nesse sentido venha para cá. Vamos fiscalizar, acompanhar, ouvir a cidade de Porto Alegre, compreender a importância do governo, dos nossos técnicos nesse processo, e nós certamente estaremos juntos nessa discussão mais uma vez, e sei que a Fernanda também ela é bastante ativa nesse processo e vai estar conosco aí. Ora, as nossas ideias são semelhantes e muitas vezes diferentes, mas isso é do jogo político. Ok. A gente está encaminhando para o final do programa, temos mais 2 minutos aí, então preciso do poder de síntese aqui dos nossos convidados para a gente fazer uma rodada final com um recado final, aquilo que faltou ser dito aí em 30 segundos. Esse é o desafio agora do final do programa. Começa aqui com o João Volino. Bom, a questão toda é que a população está em debate, está participando, quer participar mais desse processo de discussão, não aceita esse projeto, que é um projeto de privatização da Orla, não é um projeto de revitalização do cais. Isso se estende não só à área do cais. E nós queremos saber também esse aspecto geográfico e geológico, que é importante dizer, Barcelona, São Francisco, não são geograficamente próximas nem de longe de Porto Alegre. Nós temos uma península, nós temos uma área grandemente adensada, que é o próprio centro de Porto Alegre. Então não há como adensar o Cais Mauá. Não é possível se pensar esse modelo, porque ele é um modelo que impacta negativamente para a cidade e desfigura um patrimônio histórico da população. Então é isso que a população quer discutir essa questão e não aceita esse projeto, e vamos levar até o fim essa discussão, porque acho que é do jogo democrático e é por isso que nós estamos aqui e vamos continuar. Secretário, recado final. Bom, agradecer mais uma vez. Dizer o seguinte, uma democracia tem um momento de ouvir, tem um momento de fazer escolhas e tem um momento de avançar. Já houve a discussão. Então nós não vamos mais, essa parte passou, como disse o vereador, nós discutimos aqui na Câmara, houve audiência pública, se votou o regime urbano. Agora, o que eu sonho particularmente? Eu sonho em ver uma orla revitalizada e devolvida à população de Porto Alegre e à cidade para as pessoas verdadeiramente. Tá? Nós temos 75 quilômetros de orla. Muitos desses quilômetros, de fato, foram privatizados. Se nós pegarmos a parte ali da Tristeza, da Assunção, nós não temos mais acesso à orla. Temos pouquíssimos acessos à orla. E naqueles que nós tínhamos possibilidade de qualificar, nós já perdemos no passado. Volto a dizer, o Pontal do Estaleiro, se fosse misto, nós teríamos ali a possibilidade e a exigência legal de contrapartidas, que simplesmente sendo comercial, como foi definido por força dessa militância, não pode. Eu sonho em ver essa orla com equipamentos públicos, com esses projetos todos em pé, que a gente possa sair lá da altura da rodoviária caminhando e ir até a ponta lá do Pontal do Estaleiro, do Iberê Camargo e do Barra Shopping, com toda essa orla revitalizada. É para isso que nós trabalhamos, preservando o interesse público, a publicidade, a transparência, enfim, todas essas questões que têm que ser preservadas, mas caminhando para que Porto Alegre largue desses ranços e seja de fato uma cidade
que volte a ter a convivência com o seu Guaíba. Vereadora Fernanda Melchiona, recado final? Recado final, eu tenho fé na luta do povo de Porto Alegre. Nós vimos no caso do Pontal do Estaleiro, em 2009, que a população deu um recado muito claro, que quer o espaço de orla para atividades de esporte, de cultura, de lazer, de convivência, que quer resgatar sua identidade, que quer se aproximar do rio, que quer manter, né, esses espaços tão conquistados pela nossa população, obviamente melhorando e qualificando, né, as suas características, mas para preservar o meio ambiente, para preservar a cultura e para preservar a convivência. Que o povo está cansado dessa lógica atrasada que os espaços de convivência têm que ser privatizados. Infelizmente, essa tem sido as políticas do governo municipal ao longo dos anos, privatizar os espaços públicos, privatizar os espaços de convivência e fortalecer uma lógica que as pessoas só podem conviver se for mediado pelo consumo. Nós temos fé no povo de Porto Alegre, fé nessa mobilização, vamos estar junto com os movimentos como o Cais Mauá, para todos, né, para que a gente possa de fato conquistar uma orla e um cais para a população de Porto Alegre, para a população do nosso estado e para quando os turistas vierem chegar a Porto Alegre e ver o que Porto Alegre tem de mais bonito, que é a sua natureza, que é a sua democracia, que é o seu belo rio, que é o nosso lindo Porto Sol. Ok, vereador Ayrton Renato, para encerrar, para finalizar. Para encerrar, eu vou um pouco diferente do que você falou. Eu quero fazer um registro ao meu caro Cleiton, até porque nós estamos aqui na Câmara e vem de longe, né? Renato, eu queria convidar os turistas para irem no mato que ficou ali no Pontal do Estaleiro. Abandonado pela própria prefeitura, que não usa a sua caneta para cobrar o empreendedor. Deixa eu só dar espaço aqui para a gente poder encerrar o programa aqui. Mas na hora de cobrar com a sua caneta, eles não fazem nada. Aliás, deixam sucatear a orla para que a população, né, não tenha espaço de convivência. Para finalizar. Então eu já vou ter que mudar de novo o meu raciocínio e dizer que não concordo com a vereadora Fernanda quando fala na questão da prefeitura de Porto Alegre do seu governo. Nós estamos fazendo aquilo que é importante, revitalizando. Mas eu vou voltar então ao meu assunto, a TV Câmara. Aqui nós temos belíssimos temas de importância para a cidade de Porto Alegre, sempre, normalmente, temas de grande importância, e esse é um, e é central. E nós temos uma outra coisa que não se tem, não há nenhum tempo. Tempo de duração do programa. Portanto, eu quero mais uma vez cumprimentar vocês por este belo espaço que a cidade de Porto Alegre tem de trazer uma discussão de tema desta relevância. E dizer que concordo, sim, Porto Alegre tem uma formação com um formato belíssimo de cidade, onde o centro é a ponta que desponta nesse processo, e nós, embelezando o centro e com o cais, nós vamos ter uma cidade para todos de altíssima qualidade. Obrigado aos nossos debatedores, obrigado a você de casa. Esse é o papel aqui da TV Câmara, trazer ponto de vista de cada lado, para que você possa também tirar as suas conclusões aí em casa. Esse é um debate que vai seguir, com certeza. A você de casa, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.